Você já ouviu falar de um experimento secreto que teria feito um navio de guerra desaparecer no meio do mar? Um navio que não apenas sumiu, mas que, segundo testemunhas, viajou no tempo, teleportou-se e retornou com tripulantes fundidos ao casco? Este é o enigmático caso da Experiência de Filadélfia, um dos maiores mistérios envolvendo o governo dos Estados Unidos e supostas tecnologias além da nossa compreensão. Um evento que, até hoje, alimenta teorias da conspiração, investigações paralelas e muitas perguntas sem resposta. Neste vídeo, vamos mergulhar fundo nesse suposto experimento ultra-secreto que aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial, revelando os detalhes mais sinistros, os depoimentos mais chocantes e as consequências perturbadoras que ele teria deixado. Prepare-se, porque a história que você está prestes a ouvir desafia as leis da física, da lógica e talvez até da realidade. A história começa em 1943, em plena Segunda Guerra Mundial, no estaleiro naval da Filadélfia, nos Estados Unidos. A Marinha Americana, desesperada por uma vantagem estratégica contra os submarinos alemães, teria iniciado um projeto ultra-secreto conhecido como Projeto Arco-Íris. O objetivo? Tornar invisíveis os navios de guerra aos radares inimigos. A teoria era baseada nos estudos de ninguém menos que Albert Einstein, especialmente em sua teoria do campo unificado, algo que ainda hoje é um mistério para os físicos. Para colocar esse plano em prática, teria sido escolhido o USS Eldridge, um destroyer escolta que serviria de cobaia para o experimento. Os cientistas, usando bobinas eletromagnéticas gigantescas e campos de energia controlados, ativaram o equipamento numa manhã cinzenta, e o que aconteceu em seguida ainda desafia qualquer explicação racional. Testemunhas afirmam que uma névoa esverdeada envolveu o navio assim que o experimento foi ativado. De repente, o Eldridge simplesmente desapareceu. Não dos radares, mas literalmente da vista de todos. Sumiu. Por alguns segundos, silêncio absoluto. Em seguida, dizem que o navio apareceu misteriosamente em Norfolk, a mais de 300 quilômetros de distância, sendo visto por marinheiros locais. Depois, como num passe de mágica, o Eldridge teria retornado ao porto da Filadélfia. Mas o verdadeiro horror começou quando as equipes de apoio subiram a bordo para verificar a tripulação. O que encontraram lá dentro ultrapassa os limites do que consideramos possível. Relatos falam de marinheiros completamente desorientados, alguns enlouquecidos, outros com parte do corpo fundidas ao metal do navio, como se tivessem sido literalmente absorvidos pela estrutura. Há ainda quem diga que alguns tripulantes simplesmente desapareceram para sempre, enquanto outros teriam viajado no tempo e voltado dias, meses ou até anos depois. Apesar da gravidade do que teria ocorrido, o governo dos Estados Unidos sempre negou oficialmente a existência da Experiência de Filadélfia. Segundo os registros oficiais da Marinha, o USS Eldridge jamais esteve em Filadélfia na data do experimento, e tudo não passaria de um boato alimentado por teorias conspiratórias. Mas a história ganhou força em 1955, quando um ex-marinheiro chamado Carl Allen, também conhecido como Carlos Allende, escreveu cartas afirmando que viu com os próprios olhos o desaparecimento e o teletransporte do navio. Suas cartas, endereçadas ao pesquisador Morris Jessup, continham detalhes tão específicos e técnicos que chamaram a atenção de militares e civis interessados em fenômenos paranormais. O próprio Jessup, após mergulhar nessa investigação, acabou morrendo em circunstâncias misteriosas, o que só aumentou as suspeitas de que algo muito maior estava sendo escondido do público. Com o passar dos anos, outras pessoas afirmaram ter participado ou testemunhado partes do projeto. Uma das figuras mais controversas foi Al Bielek, que dizia ter sido um dos tripulantes do Eldridge e alegava ter sido lançado para o futuro durante o experimento, mais precisamente para o ano de 2137. Bielek dizia que, ao retornar, teve suas memórias apagadas,
e só mais tarde conseguiu recuperá-las por meio de hipnose. Suas declarações são cheias de detalhes sobre viagens no tempo, tecnologias futuristas e experimentos de controle mental, o que para muitos soa como pura ficção científica. Mas para outros, é apenas mais uma peça do quebra-cabeça sombrio que o governo tentou esconder. O mais curioso é que, mesmo com todos os desmentidos oficiais, existem registros fotográficos, documentos e testemunhos que parecem sustentar a existência de algo muito além da nossa compreensão. Mas se a experiência de Filadélfia realmente aconteceu, como seria possível um navio se teletransportar ou até mesmo viajar no tempo? Alguns físicos afirmam que, se a teoria do campo unificado fosse manipulada corretamente, campos eletromagnéticos poderiam sim afetar o espaço-tempo. Isso, claro, está no limite da ciência teórica e jamais foi comprovado na prática, pelo menos não oficialmente. No entanto, o fato é que diversas potências mundiais investem pesado em tecnologias que envolvem manipulação quântica, antigravidade e até camuflagem óptica, o que mostra que a busca por controle absoluto sobre o espaço e o tempo continua em andamento. Seria possível que os Estados Unidos tenham conseguido isso já na década de 40? Ou a experiência de Filadélfia foi apenas um experimento mal conduzido que teve consequências desastrosas e foi abafado para evitar um escândalo global? Ao final, o que resta são perguntas. Se a história for verdadeira, onde estão os registros oficiais? O que aconteceu com os tripulantes que teriam sobrevivido? Por que tantos envolvidos morreram de forma misteriosa ou foram considerados mentalmente instáveis? E se for apenas uma lenda, por que ainda hoje ela provoca tanto interesse, tantos relatos coincidentes e tantas tentativas de desacreditação? Seja como for, a experiência de Filadélfia continua sendo um dos maiores enigmas do século XX. Uma história onde ciência, guerra e o desconhecido se encontram num ponto em que a realidade se confunde com o impossível. E você? Acredita que a Marinha dos Estados Unidos realmente conseguiu romper as barreiras do tempo? Ou tudo isso não passa de um elaborado conto de ficção científica? Deixe sua opinião nos comentários e, se você gosta de histórias misteriosas como essa, já se inscreve no canal para não perder os próximos enigmas que vamos desvendar juntos.